Assista a seguir o programa Psicologia em Foco. Boa tarde, gente. Hoje a gente está aqui com mais uma Psicologia em Foco e o tema da tarde de hoje é por que eu não consigo fazer? TDAH, procrastinação ou sofrimento psíquico? E hoje a gente está aqui com duas convidadas especiais, que é a Márcia Pinho e a Marcela Ottoni. E a gente vai bater um papo aqui à tarde e é isso. Então, para a gente começar, vocês poderiam explicar para a gente o que é o TDAH, a procrastinação e o sofrimento psíquico? Bem, a procrastinação, para o senso comum, é adiar, deixar para depois, né? A psicanálise vai falar mais da resistência, porque está associada ao desejo, ao princípio do prazer. Então, por que a gente procrastina? Todos nós procrastinamos, todos nós, né? E isso começa lá atrás, na infância. Se você pegar uma criancinha, sei lá, de 3 aninhos, 4 aninhos, está lá brincando, e a mãe fala assim, vem tomar banho, ela não quer ir e tal, e ela resiste, não quer ir, até que a mãe, com jeito, vai lá e pega essa criança e leva para a banheirinha, e ela fica toda feliz brincando, e a mãe fala assim, mas tá vendo, você gosta de tomar banho e tal. A gente não quer passar pelo processo de dor. Por isso que a gente evita, a gente resiste. Porque, para além daquilo que a gente quer e fala que quer, tem algo que nos empurra, que é o nosso desejo, e que a gente está falando de inconsciente. Então, a procrastinação... E aí, quando é que isso traz um sofrimento? Né? Lá atrás, o Platão vai falar isso vai falar que a procrastinação tem a ver com bagunça. Diacrástico, bagunça. Quando isso vira uma bagunça, aí vai trazer um sofrimento. Porque a partir do momento que você só está procrastinando, porque não tem como a gente estar em todos os lugares, né? Então, a gente quer fazer 1000 coisas, e as demandas hoje são intensas. Então, quando isso começa a virar uma bagunça, aí eu começo, aí pronto, vamos parar e vamos respirar, para a gente ver como é que a gente pode fazer isso, só um adiamento, sem ser um sofrimento, sem atrapalhar a vida, né? A qualidade de vida, as funções Sim. que a gente precisa ter no dia a dia, né? E isso, quando a pessoa procrastina muito, né? A gente também pode ligar, né, Márcia, com a angústia, com a ansiedade, com o medo. Isso tudo está interligado, isso tudo tem a ver. Né? E assim, a gente fica pensando assim, mas por que eu sei que eu tenho que fazer e não faço? Uai, gente, porque eu acho tão interessante a vida, né, apesar de não entender nada de Bíblia, a gente quer o gozo fácil. Então, se eu tiver que dar trabalho, eu posso deixar para depois, por favor? Né? E a gente vai fazer algumas coisas, assim como lá na infância, alguém vai pegar na nossa mão, às vezes, com carinho ou não, e vai tirar do parquinho e levar para a banheira, beleza, tranquilo. A gente vai crescendo e essas dificuldades vão aumentando. Nem sempre a nossa mãe ou alguém vai falar assim, olha, vem tomar banho. Eu vou encontrar com a minha namoradinha com cheirinho ruim. A lei, né, a censura, ela que vai falando para a gente assim, você tem que ir, você tem que fazer. Então, a lei, a censura, ela pode ser a mãe, ela pode ser o pai, ela pode ser a nota da escola, da faculdade, o trabalho que você tem que entregar lá, o seu chefe. E eles vão barrando essa procrastinação, porque, na verdade, se o mundo fosse deixando, a gente ia só procrastinando, a gente ia viver só no princípio do prazer, Exatamente. Né? Ia largando as obrigações, o que não é do nosso prazer, né? Do nosso gozo fácil, né? Para depois. Se eu puder. Quem é que não gostaria, gente, só da facilidade? E aí, Todo crescer mundo. Dói. Aí, quando chega na adolescência, gente, desculpa aí, espera um pouquinho, eu posso esperar um pouquinho para crescer? Espera um pouquinho. E a gente vai adiar o máximo possível, o máximo. Aí, mas por que você deixa para a última hora? Na última hora eu falo, não, agora, se eu perder essa nota, eu estou no sal. Porque aí tem outros prejuízos que são maiores. Isso. E aí, quando vocês trazem a questão do TDAH, muita gente pergunta, como é que é o TDAH, procrastinação? Não. A procrastinação, ela é em todas as patologias, ou então quem não tem patologia nenhuma. Ela pode se transformar numa doença, numa patologia, num sofrimento psíquico, a partir do momento que eu não consigo, isso me engole.
Começa a ter mais prejuízo. Fica sufocante. Você começa a ter mais prejuízo do que ganho com aquilo. Então, aquilo começa a trazer um transtorno para a sua vida, né? A palavra mesmo fala, é um transtorno. Então, eu perco o prazo do trabalho, eu corro o risco de ser mandado embora, eu perco notas. Aí a procrastinação começa a virar um transtorno. Aí vira um sofrimento. Um sofrimento. Aí vira uma desorganização Vira uma bagunça, psíquica, né? Aham. Exatamente isso. E aí, o que é o TDAH? A gente sempre fala isso, né? Que está muito em alta, o TOD e tantas outras patologias, né? outros rótulos, outros adoecimentos. Então, o que é o TDAH? Cada um dá conta de se colocar no mundo de uma forma. Ah, mas toda criança hoje é TDAH, todo adolescente é TDAH. O mundo realmente está todo agitado, está todo TDAH. Então, e aí, como é, eu tenho TDAH, eu não tenho? Gente, eu acho que a melhor coisa é falar assim, peraí, por que eu estou evitando fazer isso? Por que eu estou fazendo disso um drama maior do que eu deveria? O que está acontecendo que eu estava, né, eu tinha programado, sei lá, cortar o cabelo ou arrumar meu quarto porque vai chegar alguém aqui e eu não estou fazendo? Por que eu estou com tanto medo, eu estou resistindo tanto? E, às vezes, né, a gente não resiste só coisa ruim, não, coisa boa também. Né? Porque além da realidade, né, vai pelo desejo, pela via do desejo, do inconsciente. E muitas vezes a gente não controla, né? É para além. E aí, quando você para e fala assim, opa, por que eu não estou indo encontrar meu amigo, que seria uma coisa legal? O que está por trás disso? Que insegurança, que angústia, que ansiedade é essa que está me fazendo procrastinar por uma coisa que seria legal, aparentemente legal? Algo bom, né? Algo bom. Não, a gente, né, às vezes, eu falo que lidar com quem a gente é difícil. Então, eu quero esperar que alguém realmente me carregue no colo. Vem cá fazer a prova, vem fazer isso. Gente, a gente quer colo, a gente quer isso. Só que vai chegar um momento que, por mais que a gente queira... Não vai ter. Não vai ter. Nem se sua mãe foi a melhor mãe do mundo, se o marido, alguns momentos você fala, agora é comigo. Agora é comigo. Agora, se está bagunçando demais, está virando um sofrimento, então tá, vamos lá, vamos investigar o que está acontecendo. Aí, gente, realmente é investigar. Cada acaso é único. Essa procrastinação que atinge todos nós pode estar em qualquer estrutura, na neurose, na psicose, em todas as estruturas, né? Em todos os transtornos, na depressão, na ansiedade. Então, eu acredito que é isso que vai... A gente fala de TDAH porque tem alta, está todo mundo agitado. E na internet se vê muito, né, sobre a procrastinação ligada ao TDAH. Sim. E eu acho que um dos sintomas também, né, que para a classificação de um TDAH tem essa questão da procrastinação, mas a gente tem que pensar, primeiro que a gente não pode pegar um sintoma para classificar um transtorno, né? É sempre um conjunto. E eu acho que a gente, né, pelo menos a gente preocupa assim, para além do transtorno, né, quem é aquele sujeito? Por que naquele sujeito tem a procrastinação, né? Independente dele ter um transtorno, um TDAH ou um autismo, ou uma depressão, ou não ter nada. Tem, né? algo ali. Tem algo que toca ele naquele ponto e faz ele procrastinar. E às vezes, gente, eu sempre gosto de falar, claro que às vezes tem aquilo que a gente deixa para lá, por consciência, depois eu faço. Né? Por exemplo, tinha esse evento, esse podcast aqui, a gente já sabia há um mês pelo menos, né? Mas a vida vai nos levando para outros lados. Mas quando é que a gente vai fazer? Epa, é amanhã. Então, vamos lá, a gente confunde as datas e vai fazer. Então, é muito comum porque a gente não consegue ser... A gente quer ser um monte de coisa. Né? E tem as relações de prioridade também, que a gente estabelece que são muito individuais, né? Isso. Para mim, a prioridade é
o trabalho, para o outro é o filho, para o outro é o estudo, e aí também a gente vai procrastinar o que não é prioridade naquele momento, porque são muitas demandas que a gente tem que alcançar e atingir hoje em dia, e aí a gente vai deixando umas assim, né, daqui a pouco eu faço. Meio de lado, assim. Outra coisa interessante que eu vejo, a questão dessa agitação, é que eu falo que tem muita coisa para distrair, né? O mundo, hoje a gente tem mundo nas nossas mãos. Principalmente com tela. Gente, é mágico isso. Sim. É Todo mágico. dia a gente procrastina um pouquinho na tela. Com certeza. Né? Todo dia você fala assim, ai, eu tenho que tomar um banho. Só mais um TikTok. 5 Peraí, deixa eu só minutinhos. ver aqui. Só mais Aí um você vai, TikTok. né, no vídeo curto, né? Porque Sim. ele é o rei de fazer a gente perder o É tempo. a dopamina. a De dopamina. se perder, né? Que a gente se perde. E aí você vai procrastinando. Na hora que você vê, meia-noite. Eu não tomei banho, não comi. Né? Desse jeito. E aí, o que acontece? Se os adultos, ou quem está fazendo faculdade, que já ainda está na adolescência ainda, mas não é tanto assim, gente, imagina isso, né, associado a qual que é a minha necessidade de fazer o que meu pai falou, o que a minha professora falou. A gente só faz mesmo, quando a gente vai amadurecendo, pela necessidade. E outra coisa, muitas vezes, essa procrastinação, esse adiamento, essa bagunça que se instaura, é algo, né, que a criança e que o adolescente está querendo falar e não sabe dizer. Muitas vezes eu falo isso. Nós adultos temos dificuldade de nomear nossas emoções. A gente fala, não sei o que eu estou sentindo uma coisa ruim. Imagina isso na criança, no adolescente que está lá na situação, às vezes, caótica. Que aí não sabe Fala direito o assim, que né, faz, né? Márcia? Nossa, eu queria ir lá fazer o podcast, mas tem alguma coisa que não está deixando eu ir, que não está deixando eu fazer. Então, às vezes, a gente tem essa sensação que a Márcia fala que a gente não sabe explicar. Agora, imagina uma criança, né? Ou adolescente. Ou um adolescente. Sim, que estão com 1000 coisas ali nessa situação com o corpo, nas inseguranças que são inerentes à vida. Isso faz parte. Então, assim, é muito escutar. Por que está essa agitação? Por que eu não estou respirando? Porque a gente esquece de respirar. Sabe quando você está na academia, ela morrendo, e o personal fala assim, respira. Respira. Por quê? Né? Eu falo que adolescente fala assim, respira, inspira e não pira. Se a gente não lembrar de respirar, a gente pira. Sim. E isso com toda a nossa estudo, universidade. Imagina a gente naquela confusão onde o estudo ainda não se faz tão importante, ou então não tão importante, bom, outras coisas que me levam para um desejo. Porque quando a gente fala de desejo, de ser inconsciente, é assim. Eu sei que eu quero ir para Belo Horizonte, fazer, sei lá, um trabalho lá, um estudo lá. Aí, de repente, não é que eu não estou indo para Belo Horizonte. Quando eu percebo, eu estou em direção à Bahia. Porque a minha razão precisa ir para Belo Horizonte, estudar, fazer um trabalho, mas o meu desejo é ir para a praia. Então, se eu não perguntar para mim, peraí, o que você quer mesmo? Quer mesmo? Qual que é o seu desejo? Me conta mais, me fala mais sobre isso. Investigar para ver se tem sentido, se o que você está procrastinando, deixando depois, se pode mesmo ser deixado ou não. E também, se você não está... Eu preciso chamar um intervalo rapidinho, mas a gente vai continuar daqui uns 2, 3 minutinhos e a gente volta. Perfeito. O Univale Vet, Centro Médico Veterinário da Univale, é o único com 2 clínicas especializadas, uma para atendimento de pequenos animais e outra para animais de grande porte. Nossas clínicas oferecem consultas, exames, atendimentos em campo e todas as cirurgias. Temos professores doutores, equipamentos de ponta e a inteligência da Univale à sua disposição. Vem para o Univale Vet. Preço justo, qualidade e cuidado com profissionais que sabem muito. Agende sua consulta. Univale Vet. Sabe muito. Minuto Univale. Na Univale, cuidar vai além das pessoas.
Nosso Centro Médico Veterinário de Pequenos Animais é referência regional, unindo o ensino de excelência e atendimento acessível para a comunidade. Aqui seu pet recebe atenção completa, sempre supervisionado por profissionais experientes e com o carinho que ele merece. A clínica transforma conhecimento em cuidado, salvando vidas e formando profissionais apaixonados por medicina veterinária. O atendimento é aberto para toda a comunidade, com estrutura moderna, preços acessíveis e a credibilidade da Univale. Univale Vet. Vale ir além, no cuidado com seu melhor amigo. Todos os dias, antes mesmo de abrirmos portas e iniciarmos nossas atividades, algo maior já nos conecta. É o sentimento de fazer parte, é o compromisso com as pessoas. A Univale significa muito na minha vida, né? Eu formei meu filho na Univale. Eu tenho, assim, muito orgulho. Nós temos orgulho em pertencer porque valorizamos os nossos colegas, os nossos colaboradores e, com isso, fortalecemos a identidade das nossas instituições. A Univale, para mim, é a segunda família que eu tenho. Quando você sai do trabalho bem, você leva coisas boas para dentro da sua casa também. Aqui são as pessoas que constroem histórias, transformam realidades e dão sentido à nossa missão. Mais do que integrar setores, consolidamos relações humanizadas, pautadas no respeito, na empatia e na consciência dos nossos papéis e valores. Para mim é uma vida, né? É um hobby e a minha profissão ao mesmo tempo. Eu me divirto, mas eu cresço e colaboro muito para a formação das pessoas aqui dentro. Um dos pilares do nosso projeto é compartilhar e integrar. Se tudo isso vai bem, a nossa autoestima fica lá em cima. Nós acreditamos que excelência profissional começa com desenvolvimento humano. Programa Orgulho em Pertencer. É sobre pessoas, porque juntos transformamos vidas. Voltamos e agora a gente vai continuar nosso assunto, nosso papo. Agora eu queria fazer uma pergunta. Em que momento que deixa de ser não quero fazer para não consigo fazer? É interessante isso, porque eu falei que muitas vezes, né, a procrastinação é uma forma de se proteger, uma proteção psíquica. A gente fala o tempo todo, é inconsciente. Né? Na maior parte das vezes, a gente pensa que a gente se conhece. Não, a gente não se conhece. Então, esse eu não consigo, pode ser tanta coisa. Se falar, você já percebeu? Vamos pensar uma coisa aqui. Se eu falo para você assim, você fechou sua casa? Aí você fala, fechei. Se eu perguntar assim, tem certeza? Já dá dúvida, né? Então, você imagina isso no cotidiano. Às vezes eu sei, mas eu tenho medo. Porque eu tenho medo de errar, eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de não ser perfeita. Insegurança. Insegurança. E eu tenho medo, às vezes... Até de dar certo. Até de dar certo. Porque às vezes vai dar certo, mas quais as consequências daquilo dar certo na sua vida? E depois, o que eu vou fazer? Sim. Ou vai dar certo e vai dar certo para quem? Quem é que está querendo que dê certo? Sou eu ou meus pais, por exemplo? Que querem que aquilo dê certo. Então, é porque a gente tem que pensar que é uma proteção, porque a gente tem muito pouco acesso ao inconsciente. O inconsciente é bloqueadinho, né? Então, a gente tem umas diquinhas. E talvez, se ele abre e você invade, né? E não tem, a gente pode pensar a procrastinação como uma defesa. Se você não tem essa defesa, você invade. Aquilo vai te causar um sofrimento, talvez, muito maior, muito mais danoso do que se você procrastinasse. Então, a gente vai trabalhar isso na psicanálise, na terapia, nesse sentido. Nessa investigação. Nessa investigação. O que é que você... Por que você está procrastinando?
em que momentos você procrastina, porque a gente vai funcionando sempre mais ou menos da mesma forma. Então, a gente vai fazendo as repetições. Que repetições são essas que você está fazendo? O que você está protegendo? O que isso que você te tá protegendo bagunça? Isso que você está protegendo está fazendo sentido para você? Já fez um dia, hoje não faz mais, talvez. Sim. Então, onde é que você pode parar a repetição e desenvolver isso de uma forma diferente? Né? E é muito interessante que eu sempre falo que é o inconsciente, que a gente resiste, luta e vai ali do sofrimento e de falar assim, não, agora eu preciso realmente saber para onde eu vou. E, de novo, gente, a criança, eu falo o seguinte, a criança, a gente vai dando autonomia. Escova os dentes sozinho. Você já consegue comer sozinho. Agora você vai fazer o dever sozinho. A gente estimula a autonomia. Quando chega na adolescência, né? Que acontece? O pai ou a mãe fala, agora eu posso ficar mais tranquilo, que ele já sabe ler, já sabe um monte de coisa. E aí, às vezes, deixa esse adolescente ali. E ele se sente muito desamparado. Então, tudo que a gente quer fazer na infância, que é da autonomia, na adolescência, a gente tem que ter a serenidade, a cabeça fria, de mesmo quando o adolescente falar assim, sai daqui, eu não gosto de você, eu te odeio. E a mãe ou o pai, ou quem faz... Não deixa eu fazer nada. Você manda eu fazer tudo, não controla, deixa eu fazer do meu jeito, porque a gente quer isso, do nosso jeito. E aí, quando... E isso é importante dizer, isso não é tão ruim, isso é bom. Eu estou construindo a minha identidade, eu não quero repetir, eu não quero ser meu pai, minha mãe, eu quero ser além. Então, o que é importante nós, adultos, lembrarmos, os profissionais, né, que na adolescência, por mais que ele fale, sai daqui, você não sabe de nada, a gente precisa sustentar. Por quê? Ele vai precisar fazer essa separação. Mas quem vai sair e escolher realmente o que ele vai fazer, o que vai ser importante para ele, o que não vai ser ele. Vai ser o adolescente. Agora, se a gente sai, acredito que ele está falando sai daqui e sai mesmo, onde é que ele vai amparar quando ele precisar? Ele precisa de um lugar. Entendi. Então, desculpa, Matheus. Se na infância a gente dá autonomia, na adolescência a gente precisa segurar essa mão. Entendeu? Porque, às vezes, ele está querendo assim, me ajuda aqui. Me fala, eu quero isso mesmo? Eu posso querer? Isso aqui... Porque, às vezes, é muito mais leve. E eu falo sempre, eu queria falar isso, eu mesmo esqueci. Às vezes, a gente tem tanto medo de sofrer, que a gente sofre para não sofrer. Exato. Quando vai olhar, era tão mais fácil. Procrastina para não sofrer. Para não sofrer. Aí, a gente queria entrar nesse ponto. Estratégias que pode fazer ou recomendações que vocês indicam para que a gente não... consiga prosseguir, não fica nessa procrastinação. Fazer terapia. Fazer terapia. Fazer terapia e se entender, porque é no 1 a 1, é no caso a caso, é no individual. Não tem uma regra coletiva, não tem uma bula que fala assim, né? Até tem, mas normalmente não funciona. Única, né? Não é uma receita de bolo. Não tem. É muito individual. Você tem que investigar, você tem que se conhecer, você tem que trazer a história do sujeito, da família do sujeito, dos conceitos daquele lugar, daquele sujeito. Os valores. Os valores, para ele entender, para ele se entender, porque é só a partir daí que você consegue construir outra história de forma diferente. Não adianta eu falar com você assim, Matheus, você procrastina? Você vai lá, faz um quadro de rotina, coloca um despertador no seu celular. Talvez não funcione para mim, né? Você vai procrastinar, porque não é sobre isso, é sobre além disso. É o desejo do sujeito. É sobre o que está lá no inconsciente, é sobre a sua história de vida, a história que você traz, a história da sua família. E não daquele dia a dia, do que está ali. Porque, senão, era muito fácil. Eu falava com os pacientes assim... Olha, você vai e coloca lá para despertar, você Pomodoro, faz isso, Pomodoro. rotina, que vai dar tudo certo, nunca mais você vai procrastinar. Não existe. Não existe. Olha só. Não é sobre isso. E a gente acreditava nisso, né? A gente falava, o ser humano é de corda. Né? Vamos falar de adulto que vai lá no médico, o médico faz isso, faz aquilo, prega a receita na geladeira. E funciona uma semana, 2, 3, e depois já era. E remédio também não funciona. É para cada um.
para cada um. Sim, a gente busca, né? Vamos tomar aí... Porque é fácil, né? Eu tenho TDAH, vou tomar um remédio, vai tudo Vou se funcionar, resolver. sim. Vão funcionar, você é ótimo. Não. Não é assim. Não que o remédio não seja importante, gente, não Ajuda. ajude. Em muitos casos, ele é essencial, inclusive. Em algumas situações, sim. Ele é necessário, não dá para ficar sem. Mas não é só sobre ele, porque ele só não vai resolver. É mais ou menos isso. Eu tenho fome de quê? Sabe? Não é... por que eu estou procrastinando? Por quê? O que está acontecendo que eu estou com tanto medo de olhar e perguntar para mim? Bem, gente, que é mais embaixo. Então, começa a se perguntar por que eu estou deixando de fazer isso qual o nível de importância que isso tem na sua vida. A gente tende a procrastinar coisas importantes e vira um sofrimento quando, às vezes, você fala assim, não vou conseguir, quando você perguntou, e se eu não conseguir? Aí é melhor nem fazer do que não conseguir. Exato. Aí, gente, é porque a gente aprendeu que tem que tirar 10. Sim. Tem que tirar 8. Qual o problema de tirar 0? Uai, por que tem pessoas que tiram 0 e eu não posso tirar? Gente, tirar 0, vou ter depois tirar 1, tirar 2. Quantas possibilidades de ser feliz? Várias formas. E se orgulhe. Se orgulhe de quem você é, faça as pazes com as suas fragilidades, para fazer disso, falar, nossa, você é fraco. Não, sou mesmo. Até para eu sou você fraca. descobrir que aquilo naquele momento não era tão importante, que era outra coisa, era mais importante naquele momento. Então, a melhor coisa é você se perguntar, isso que eu estou fazendo tem sentido? Tem sentido? E aí, gente, muitas vezes a vida não tem sentido. Sim. Às vezes, na maioria das vezes, tem desejo. Certo. Qual que é meu desejo mesmo? Aí, racionalmente, é difícil saber. E a terapia ajuda no autoconhecimento também, né? Lógico. Pode ser, também. Nossa, fantástico. É porque Gente. pode falar. Não, pode terminar. É que eu estou precisando finalizar, o papo está muito bom. Mas já deu nosso horário e eu queria agradecer muito a vocês. Foi rapidinho, mas foi um papo muito gostoso, muito bom. E a gente conseguiu aprender bastante. E é isso, queria agradecer. Nós que agradecemos, Obrigada né, pela Márcia, o convite participação, de é um vocês. prazer, é uma alegria, gente. Eu acho uma alegria quando a gente pode transmitir um pouquinho dessa nossa experiência, né, que a gente já tem um tempinho já, e da nossa vivência. Porque... Bem, nós somos esses seres humanos complexos, simples, mas muito, muito fascinantes. Sim. Então, bacana. Muito Obrigada, obrigada, tá? Obrigado. gente.